Tem uma coisa que é muito comum e que é a primeira coisa que as pessoas perguntam é assim: ah, mas eu amo tanto o meu cachorro, o meu gato, o meu animal, porque eu não tenho filhos. Amar um animal de outra espécie é uma compensação de um vínculo ausente ou de um vínculo que não é bom o suficiente. Então, por exemplo, ou eu tô solteira, ou eu me divorciei, ou eu tenho um Um vazio, relacionamento que não é né? ruim. Eu tô preenchendo um vazio, sei lá, ocupando um Exatamente. espaço. E Uhum. isso, na verdade, em tese, não que isso não aconteça, mas em tese, em primeira instância, isso não é verdade. Bem, e aí, tudo bem por aí? Tudo bom, e você? Como é que estão as coisas Bem por aí? Tudo também, certinho? bem também. Nós, na verdade, estamos em dias diferentes. É. Porque aqui já é meia-noite e meia, então para mim aqui já é Meu quinta-feira. Deus do céu, você tá acordada essa hora? Eu não fazia ideia que a gente tinha marcado a live para esse horário. Tem 5 horas, mas eu tô acostumada. Sério? Eu tô Você tá acostumada. trabalhando no fuso brasileiro? Eu tô acostumada. Então, amanhã eu descanso um pouquinho, não tem problema. Ah, tá, meu Deus do céu. Eu não É. sabia disso, é bom saber para os próximos. Mas é o horário que as pessoas mais podem participar, então não tem problemas. Mas eu aqui já tô na quinta-feira já. Já tô no dia Olha 6. só. Eu ia falar que tava à noite aí, mas não imaginei que já tava no dia seguinte. Tudo bem. Ai, ai. Então vamos lá, vamos começar. Acho que assim, o pessoal tá entrando, né? Então eu vou me apresentar, depois você fala um pouquinho de você também, que acho que é importante a galera conhecer aí, né? E pra gente tratar desse tema que é delicado e às vezes as pessoas têm muitas dúvidas, né? Não entendem bem como se funciona. Então a gente vai ter um papo bem, bem Uhum. legal aí hoje para esclarecer, né, muitas informações aí pro pessoal. Então, gente, meu nome é Ariane Estelita, eu sou especialista em comportamento e bem-estar animal. Eu trabalho com adestramento e produtos de bem-estar desde 2016, né? Eu trabalho com adestramento positivo, e venho me interessando bastante, até por isso que me conectei com a Ana, porque a relação entre não é só o adestramento do pet, né? Não é só o cachorro. Quando eu vou na casa, eu estou visitando uma família multiespécie. E existe muita conexão, muitas relações que a gente vai entender um pouquinho, né, como é que isso funciona hoje, mas é muito nítido nas minhas aulas as diferenças, né, como que o comportamento do humano afeta diretamente na evolução, no desempenho aí do pet, né, do cachorro, no caso, que é o que eu adestro, né, e aí eu sempre fiquei refletindo, nossa, gente, como é que a gente pode fazer um trabalho conjunto para que a gente consiga, né, dar consciência para as pessoas de que elas afetam de fato esse problema de comportamento que muitas vezes vem para mim como um problema do cachorro, né, e a gente acaba vendo que é uma visão muito mais macro. Ana, apresente-se, por favor, fale do seu trabalho, que eu acho maravilhoso, e para a gente começar o nosso bate-papo. Então tá bom, vamos lá. Bom, a minha formação é em psicologia. Eu me formei em 2015, em 2005, perdão. E eu sempre gostei de atender famílias. Então a minha formação, logo depois da minha graduação, foi na terapia familiar, na terapia sistêmica familiar. Em 2015, com a chegada do Thor e a Kate na minha casa, eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre a relação do ser humano com os animais de outras espécies, muito por conta das minhas dificuldades com eles, né? E ao longo desses quase 8 anos aí, eu acabei formatando o trabalho do jeito que eu conduzo hoje, né? Da Uhum. psicologia aplicada ao vínculo humano-animal. Então, essa que é mais ou menos a minha trajetória. Então, quando eu falo, por exemplo, do impacto psicológico, ou do impacto na saúde emocional, por exemplo, de tutores que têm cães reativos ou que têm brigas de cães em casa, ou quando eu estou falando do luto pela perda do animal, eu tive a oportunidade de experimentar essas coisas todas, não como profissional, mas como pessoa também. E eu Sim. acho que isso às vezes faz toda a diferença, você ter sentido na pele como é que são as coisas, né? Então, Ah, isso, com certeza, com certeza. tudo bem.
Então Bom, vamos lá, vamos começo. conversar um pouquinho, explicar primeiro esse comecinho, né, como você falou, que é o vínculo em si, né? A gente Isso. entender um pouquinho essa relação aí. Isso é. Eu acho que explicar como e por que a gente se vincula com os animais de outras espécies e desmistificar um pouco de muitas coisas muitas informações que tem por aí, serve como base para todas as futuras conversas que a gente for fazer. E para a gente também Sim. entender a nossa relação com os animais. Então, assim, tem uma coisa que é muito comum e que é a primeira coisa que as pessoas perguntam é assim: ah, mas eu amo tanto o meu cachorro, o meu gato, o meu animal, porque eu não tenho filhos. Amar um animal de outra espécie é uma compensação de um vínculo ausente ou de um vínculo que não é bom o suficiente. Então, por exemplo, ou eu tô solteira, ou eu me divorciei, ou eu tenho um Um vazio, relacionamento que não é né? ruim. Eu tô preenchendo um vazio, sei lá, ocupando um Exatamente. espaço. E Uhum, isso, na verdade, em tese, não que isso não aconteça, mas em tese, em primeira instância, isso não é verdade. Porque nós, como mamíferos, nós dependemos de outro para sobreviver. Inclusive, se a gente pensar do ponto de vista neuropsicológico, a gente é recompensado com uma série de hormônios do bem-estar por estar vivendo no social, vivendo com outras pessoas, né? E uhum. essa convivência não se restringe só aos animais da mesma espécie. Então, a nossa convivência não vai ser só entre os humanos. Nós não vamos ser recompensados com ocitocina, endorfina, convivendo com outros humanos. Isso vai acontecer também quando a gente está se relacionando com animais de outras espécies. Então, se a gente for pensar assim, mas desde quando que o ser humano se relaciona com animais de outras espécies? Desde a pré-história, né? Se a gente pegar, por Uhum, exemplo, as pinturas rupestres, que são aquelas pinturas nas cavernas, lá do tempo da pré-história, muitos animais são retratados naquelas pinturas, né? Então, essa uhum. relação que a gente tem com os animais de outras espécies aconteceu ao longo da história. Então, há quem diga, por exemplo, que a humanidade só é o que é por conta da convivência com os animais de outras espécies. Então, você pega, por exemplo, muita gente não sabe, mas o velcro foi criado a partir da observação dos carrapatos, como funcionava o Uhum. corpo dos carrapatos. Então, a gente tem essa relação. E que com alguns animais, mais forte com os cães, existe uma ligação emocional e existe um vínculo. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que desmistificar, é que assim, ó, Sim. esse vínculo não necessariamente tem a sua origem na falta de alguma coisa. Acho que esse é o primeiro ponto. Esse Não acho que não é necessariamente. a regra, né? Exatamente, não é uma regra. Pode acontecer, porque eu acho que aí vai tudo do equilíbrio de cada pessoa, de entender um pouco, faz parte do autoconhecimento daí, né? Mas a gente não pode colocar, o que eu tô entendendo de você é que a gente não pode colocar como uma coisa é isso e pronto, né? Não, É, não tem é, uma coisa. eu não posso colocar isso como um pré-requisito para essa relação, e nem entender todas as relações entre espécies diferentes como uma compensação de vínculo. Isso É acontece? engraçado. Ai, desculpa. É engraçado que você me fez lembrar de uma vez que aconteceu isso comigo. Eu vi até num dos posts do Instagram seu. Se já aconteceu isso com você, a pessoa vem pra mim e fala: Nossa, você dá comida natural pra paçoca, você cuida muito bem dela, né? Ah, isso porque você não tem filho. Aí eu, sabe o que você fica pensando assim? Eu falei, nossa, a pessoa já rotula, né? Existe um rótulo aí, que É, é uma coisa complexa, mas assim, as pessoas normalmente rotulam uma coisa, né? e assim, até às vezes às vezes até por falta de informação. Então, por exemplo, você pega o Papa Francesco, que esses dias atrás, esses tempos atrás, meses atrás, falou que fez uma crítica às pessoas que se relacionam com os animais e que as pessoas não estavam tendo animais, então estavam tendo filhos e estavam tendo animais. Fez uma crítica. Então, quando você tem Uhum. uma autoridade, uma pessoa pública que vem e faz um comentário desse que é equivocado, é, acaba disseminando enfim, as pessoas acabam reproduzindo. Mas não é assim. Fosse assim, se a gente pegar a configuração familiar que mais tem animais, é a configuração familiar de casais com filhos pequenos. Então, Uhum. fosse automaticamente uma compensação de vínculo, não necessariamente essa configuração familiar com crianças pequenas não ia ter razão.
de ter um sim, animal, né? Se isso fosse um pré-requisito, se esse vínculo fosse um pré-requisito. Então, acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa desmistificar. Isso acontece? Acontece. Algumas relações são sim para compensar um vínculo, mas isso não é necessariamente um pré-requisito. Não são todas as relações que são assim, né? Então, sim. acho que esse é o primeiro ponto. Sim, porque eu acho que aí a gente vai tratar justamente disso, né? Quando isso ultrapassa, né? Quando a gente começa a perceber que está acontecendo essa que deveria ser a exceção, né? Que a gente está falando aí, onde eu estou substituindo ou estou querendo preencher alguma coisa com esse animal, né? Uhum, uhum, uhum. E Sim. aí, quando é que isso pode vir a acontecer, ou quando é que essa relação desanda, descaba por um caminho que talvez não seja muito bom? Quando a gente não sabe para que a gente tem um animal, que experiências a gente quer ter quando pensa em ter um animal, talvez a gente incorra no risco de estar com alguma carência que precisa ser suprida. Mas o fato é que cuidar é da natureza humana. A gente fala tanto em comportamento espécie específico de cães, mas a gente não fala do nosso comportamento Do espécie nosso. específico. Então, Aham. tem um livro de um autor italiano que se chama Roberto Marchesini e que o livro é a Raiz do Desejo, que ele fez um levantamento, fez uma observação de crianças e adultos, e foi extraindo a raiz de cada verbo das atividades que essas pessoas faziam, as crianças e os adultos, para fazer uma pesquisa etológica do comportamento humano. E uma das coisas que ele sempre menciona, que é o que fica muito evidente, é que nós, seres humanos, temos uma necessidade de cuidar. Isso é da nossa natureza. E o Uhum. cuidar, ele não necessariamente é de um filho, de um outro humano pequeno ou de um animal, mas que, por exemplo, a agricultura também é uma possibilidade que a gente tem de manifestar o cuidar. Então, por Olha exemplo, só. quando você vai planta uma coisa, rega, Quando vai eu cuido todos das os minhas dias, plantinhas aqui de é casa, olha cuidar, só. é cuidar. Aham. Então, plantar, regar, cuidar, limpar o terreno, né? Todas essas coisas são uma característica da natureza humana. Quando a gente estava no tempo de viver nas fazendas e não nas grandes cidades, a gente tinha mais possibilidade de expressar esse comportamento que é da nossa natureza, que é o Uhum. cuidar. Que aconteceu aí ao longo dos anos 900? A gente veio para os grandes centros e a nossa rotina nos afastou dessa coisa que seria natural, de forma Sim. que a gente não tem mais a possibilidade de expressar esse cuidar. E aí, talvez com a, a intensidade do trabalho, com a modernidade, com a liquidez das relações, enfim, por vários Uhum. movimentos sociais, as pessoas estão tendo cada vez menos filhos. E é Sim. óbvio que se estamos afastados da natureza, não estamos tendo filhos, não temos aonde pôr esse nosso cuidar. Não temos como expressar isso que é da nossa natureza. E aí nasce sim uma falta. Sim, Que olha que interessante, eu tive pode não concluir pode que eu vou. pode falar. Não, é que eu ia falar que eu fiz um TCC, né, quando eu fiz a pós em comportamento e bem-estar animal, e justamente essa relação eu usei para falar, né, sobre o quanto que a modernidade, né, a gente mudar para os grandes centros, o dinamismo, tecnologia, trabalhar muitas horas, as pessoas cada vez em espaços menores, aumentou-se bastante o número de cães, né, de animais de companhia, só que em contrapartida, os problemas de comportamento também aumentaram muito. Justamente porque esse cachorro ele tá ali às vezes sozinho o dia inteiro, às vezes ele não está fazendo o que ele precisaria fazer como espécie, enfim, a gente acabou, tudo isso desencadeou não só, né, o processo de cuidar, eu preciso manter esse processo de cuidado, mas em contrapartida, todas essas movimentações, essas mudanças também geraram problemas no cachorro, né, na Sim, espécie, no gato, enfim, sim, todos eles. sim, sim. E que talvez a origem, o princípio desse grande problema seja o fato de nós não estarmos expressando aquilo que é da nossa natureza, que é o cuidar. E assim, de novo, Uhum, isso não se refere só a cuidar de filhos, né?
A agricultura é um exemplo disso, de manifestar esse cuidar. Então, quem é esse ser humano que se relaciona com este animal? Porque a forma como a gente se relaciona com os animais, ela é, ao fim e ao cabo, reflexo de como o ser humano está hoje no mundo, né? Uhum. Então, quem são essas pessoas que se relacionam com os animais? São estes que não estão podendo expressar o seu comportamento espécie específico enquanto cuidadores. E aí existe o risco de compensar neste animal toda essa falta. Uhum. E aí, quando isso acontece, a gente reduz essa relação que é tão rica, tão bonita, ao conceito de pet, que na verdade é o conceito que não é muito legal, que é utilizar essa relação como uma bengala afetiva, como uma muleta afetiva, como um amparo afetivo, né? E aí isso sim vai ter um impacto na vida, na saúde, no bem-estar do animal, se a relação entre ele e o seu tutor, ou ele e a sua família, for única e exclusivamente afetiva. Sim, sim. Porque aí também entra na questão de eu estar só preocupado comigo, né? Eu estou só preocupado com. Inconscientemente, talvez, aí você, psicólogo, vai saber me explicar melhor do que eu, mas inconscientemente, como eu estou preenchendo uma coisa que é minha, né? Uma coisa, eu esqueço de analisar o que aquele ser, o que aquele outro ser precisa de fato, né? É como que eu construo essa relação, mas não é só para mim, não é só eu ter esse vínculo afetivo, mas o que eu estou fazendo para essa espécie que é tão diferente de mim, mas que eu quero fazer as mesmas coisas com ele que eu espero, né, para mim, digamos assim. E talvez a primeira coisa seja, inclusive, se despir dessa visão antropocêntrica da gente achar que nós, humanos, que somos o centro do universo e porque a gente tem a linguagem verbal, a gente superior às outras espécies e que quando eu tenho um animal, esse animal me deve obediência, porque ao fim e ao cabo, quando você decide ter um cachorro, quando você decide ter um gato, eles são exigentes. Você vai precisar fazer muitas coisas que você vai ter que abrir mão de outras, porque viver com um Sim, animal de outra espécie te exige, te dá um estilo de vida, né? uhum, sim, E que às vezes pode ser bem limitador, inclusive. Então, este ser humano que está se relacionando com um animal de outra espécie vai precisar então entender as suas próprias emoções, as suas próprias angústias, as suas próprias faltas, as suas próprias razões de ter um animal e precisar entender também quais são as necessidades daquele animal. Porque a gente vê muito isso, por exemplo, quando as pessoas escolhem ou uma modalidade de adestramento, ou uma filosofia de adestramento, ou o que sim, elas te pedem quando você vai na casa das pessoas. Aí eu quero sim. que ele passeie bem na guia, eu quero que ele não destrua, eu quero que ele faça tudo para que eu fique bem, mas eu não quero fazer. Aliás, quem faz é você, inclusive. Eu É, quero que ele não lata, eu quero que ele não se suje. Nossa, já recebi cada coisa, são é. várias, né? Assim, a primeira expectativa real é assim, tá, você pode ficar 1 hora com o cachorro por semana e o tutor fica 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Isso, essa é a grande chave, né? É, Porque o adestrador, ele não vai fazer um milagre, né? Ele precisa da colaboração do tutor, né? Que vai estar junto, tem que ter um engajamento e tem que ser entendida a causa, né? Por que que aquele cachorro tá fazendo aquele determinado comportamento? Porque é o que eu falo muito para eles, né? Existem coisas, por exemplo, eu falei do latido, né? É um comportamento natural da espécie, gente. É um comportamento natural. É uma forma de comunicação. O cachorro late para se comunicar. Qual que é o problema do latido? O problema do latido é o excesso. E aí a gente tem que entender por que que ele está latindo demais. Por que esse cachorro ele está sofrendo às vezes, porque muitas vezes chega ao nível de sofrimento estar latindo muito. E aí tem incômodo dos vizinhos, aí tem várias questões envolvidas, né? Só que as pessoas não podem esquecer que a origem, né, o
comportamento de latir, né? A expressão de comunicação latido, ela é uma coisa que é natural da espécie. Não tem como eliminar o latido de um cachorro. Exatamente. Assim, é óbvio que a gente sabe que nem todos os problemas nascem na relação. Existem problemas de ordem genética, existe Uhum. problema daquela ninhada específica porque é da linhagem, existe problemas desse período que esse animalzinho ficou com os irmãozinhos na ninhada, existe aquilo que ele vai aprender na sua casa, existem problemas hormonais, endócrinos, enfim, né? Nem tudo mora na relação, mas boa parte mora. E se não nasceu nessa relação, se esse problema não nasceu a partir dessa relação, talvez é nessa relação que ele tenha encontrado um bom espaço para se Para se desenvolver. expressar, né? É, é. Uhum. Então, ao fim e ao cabo, o adestrador ou o educador canino, na verdade, ele é um consultor de relacionamento entre o humano e o animal da outra espécie que ele está atendendo. E as famílias precisam entender que, na verdade, a solução dos problemas, boa parte delas, mora na relação também. É a forma como eu me relaciono o tempo todo que fomenta. O ser humano tem um problema que a gente é muito performativo. A gente quer que aquele cão faça um belo passeio na guia e a gente fica até exibido e as pessoas querem que ele passeie do lado como um soldadinho, como um robozinho, né? Mas ninguém quer, por exemplo, pensar em fazer uma atividade de olfato para o cão farejar. Então a gente é muito performativo e pouco formativo. As pessoas Sim. não param para pensar que na sua relação com o animal no dia a dia, ela pode ensinar sobre ele ser colaborativo, ela pode mostrar para ele que ele pode ser colaborativo, né? Completamente. E até fazendo esse vínculo com o que você está falando agora, muitas pessoas elas criam essa expectativa, inclusive quando chamam a gente para apoiá-las no adestramento. Porque eu já tive casos de estar sozinha com o cachorro. Falei assim, mas não faz sentido. É como se o cachorro tivesse aula comigo, né? E aí a pessoa não está envolvida ali, sendo que ela passa, né, o tempo todo com o Uhum. cachorro. E é ela que acaba reforçando determinados comportamentos, ou mesmo não entendendo bem como lidar com esses comportamentos. Mas é performático no resultado, mas o problema é que a gente tem dificuldade aí como brasileiro, a disciplina e o processo, que é eu tenho um passo a passo até chegar lá. Eu posso chegar lá com certeza, mas primeiro eu tenho ansiedade, que eu quero que seja rápido, eu quero que o cachorro ande do meu lado para ontem. Eu não entendo que ele é um ser vivo, então ele não é um robozinho, né? Ele não vai fazer. Talvez ele tenha um perfil que ele nunca vai andar marchando do seu lado e também não vejo necessidade disso, né? Tem pessoas que gostam, mas não é isso que vai fazer ele ser mais cachorro, vai, digamos assim. Mas mais que isso é o processo, a pessoa não tem paciência, né? São espécies diferentes, o nível de aprendizado é diferente, a evolução é diferente. Às vezes a gente entra nessa ansiedade de querer que as coisas sejam realizadas logo, né? E essa ansiedade acaba passando Uhum. pro animal. Eu vi, acho que um outro post que você comentou sobre, você falou sobre passeio mesmo, né? O quanto que a pessoa fica tensa, né? Na hora de passear e que toda essa energia ali, essa carga acaba passando pro cachorro. E várias vezes eu falo, relaxa o braço. Relaxa o braço, a pessoa tá assim, travada. Relaxa o braço, tá tudo bem, relaxa. É Uhum, interessante. uhum. E até tem um outro até aspecto disso que às vezes as pessoas acham que isso acontece de uma maneira misteriosa, mágica ou sobrenatural, e na verdade não, já tem evidência científica que os cães, por exemplo, sabem fazer a interpretação da nossa fisionomia, da nossa expressão facial, classificá-la, né, e tomar uma decisão a partir da nossa expressão. Então, a gente tem que lembrar que eles não têm linguagem verbal, então perceber qualquer mínima nuance que a gente não se dá conta, eles vão perceber. E eles, por conviver, qualquer pessoa que conviva conosco, um animal que conviva conosco, vai estar exposto às nossas emoções.
Então, Uhum. vamos pensar aqui, um exercício que as pessoas não fazem, que é assim, ó. Se eu fico tenso quando eu estou passeando com o meu cachorro na rua, essa minha tensão está a serviço do quê? Eu fico com medo que aconteça alguma coisa? Eu tenho alguma experiência anterior ruim de um eventual acidente que aconteceu? Ou eu encontrei nesse cão um apoio emocional que eu não tinha tido de nenhum outro membro da minha família e eu tenho medo que aconteça alguma coisa para ele? Então, assim, primeiro É. entender a serviço do que está isso, né? Ah, isso é E, muito profundo, isso é bem é, profundo. e em segundo lugar, é assim, é saber assim, ó, eu, Ana, quando fico tensa, como é? Como eu me sinto internamente? Como o meu corpo se comporta? Como o meu corpo demonstra? Eu subo os ombros, eu fico assim, eu fico assado. Uhum. E aí tem uma coisa que entra dentro do treino do animal, dessa aula do animal, que assim, às vezes eu preciso fazer um checklist, uma auditoria corporal, que é assim, peguei a guia para passear, deixa eu ver, vou fazer um exercício de respiração, vou fazer um exercício de relaxamento, deixa eu ver o quanto tenso eu tô, vou fazer passeios curtos, porque eu também preciso me dessensibilizar e ver que não vai Uhum. acontecer nada, enfim, entender a serviço do que tá e como é que eu me autorregulo na hora de passear, porque assim, olha, me desculpa, mas o cachorro não vai aprender a passear na guia se existir toda essa tensão que ele é capaz de perceber. Sim, eu falo para os alunos que os cães sabem ler a gente melhor do que a gente a eles. Porque é isso, eles têm uma percepção da nossa linguagem corporal que é incrível. Uhum. Se você tá triste, você tá bravo, tudo, né? Como você falou, já tem estudo científico que comprova isso, mas no dia a dia a gente percebe, né? E não É, dá pra gente mentir, né? Não dá pra não, gente mentir. não, não, não dá. Eu lembro que teve uma vez que eu fui fazer um treino de passeio, inclusive com uma aluna, e assim, o cachorro estava extremamente agitado. Sabe um passeio que normalmente é tranquilo e você fala assim, nossa, toda hora puxando para voltar, toda hora puxando para voltar. Eu falei assim, vamos voltar, né? Aí eu conversando com ela, falei assim, não aconteceu alguma coisa? Mudou alguma coisa na rotina, né? O que pode estar acontecendo? Porque está muito diferente. Ela, meia hora antes de eu chegar, ela tinha recebido a notícia de um falecimento na família. Só que ela, quando eu perguntei inicialmente, ela falou, não, não aconteceu nada, né? Normalmente a primeira coisa que fala é, não aconteceu nada. Aí você começa a perguntar, perguntar, perguntar. Então, ela estava numa forma, né, pesada, tensa, e que o cachorro não performou. Não, simplesmente ele não performou. E aí a gente fala que não tem relação, mas está totalmente conectado, totalmente conectado. E falando do empírico, né? Eu estou falando da parte empírica, está muito Sim, conectado. sim, porque a gente vê essas coisas acontecendo na prática. E aí, muitas vezes, fica difícil ter um progresso com o animal, ou a relação com o tutor fica muito difícil nesse processo, né? Uhum, Porque a gente precisa entender como a gente se vincula com os animais, os tutores precisam ter acesso a essa informação. Eu sempre falo, nem tudo se trata de fazer terapia. Às vezes é ter informação mesmo, às vezes é saber exato. às vezes, com um pouco de informação que eu te dou, você tem autoconhecimento suficiente para você mesma fazer as suas reflexões e etc, né? Sim. Então, isso é uma coisa muito importante. Agora, um outro ponto que eu queria abordar, e eu sempre fico morrendo de medo quando quando eu vou começar a falar dele, é sobre essa questão, tem ou não tem mãe e pai de pet? Essa é a pergunta que tá todo mundo querendo saber. Essa é a pergunta de 1 milhão, É, e que não é tão simples de ser respondida. Por quê? Existe esse aspecto dentro da relação com animais de outras espécies? Sim, existe. A gente começou lá a nossa conversa falando da necessidade que a gente tem de cuidar. Esse aspecto existe. Mas, quando a gente olha para a relação do ser humano com o cão, por exemplo, esse cuidado parental que faz com que a gente se sinta mãe ou pai de pet, ele é um aspecto da relação. Existem uhum, outros que podem ser explorados, né? Então, por exemplo, a dimensão social dessa relação, que é o quanto a gente pode ter acesso aos outros locais, o quanto a gente interage com outras pessoas que também têm animais, o quanto o nosso animal também interage com os outros animais da espécie dele. Então, existe essa dimensão que é a dimensão social.
Existe uma outra dimensão também, que é a dimensão lúdica. O brincar faz parte tanto da nossa espécie quanto da espécie canina, por exemplo, ou da Uhum, felina, né? E a gente precisa explorar essa dimensão. Muitas vezes o brincar de bolinha não é só um brincar de bolinha. Eu posso estar ensinando sobre colaboração para o meu animal, uhum, né? Então existe sim. também essa, essa dimensão lúdica. Existe uma outra dimensão que tem um nome difícil, mas que na verdade todo mundo vai entender, que é a dimensão epistêmica, que é assim, ó, conviver epistêmico, a essência, a origem da palavra, está relacionada a conhecimento. Então, assim, quando eu me relaciono com um animal de outra espécie, que coisas eu estou aprendendo, né? Sobre aquela outra espécie ou sobre mim mesma, né? Então, por Uhum, exemplo, o cachorro é muito genuíno, ele não vai te enganar. Então, se você falar alto, for muito expansivo e ele for mais mais medroso, mais medroso, ele vai se inseguro, né? assustar e você vai ver no Uhum, corpo dele o reflexo do teu comportamento, do teu jeito de ser. Então, o que que eu aprendo sobre mim convivendo com esse animal? E o que que eu aprendo sobre ele? Como eu saio dessa perspectiva que às vezes nossa humana é tão medíocre até que é só o nosso que vale? Então, convivendo com esse animal, o que que eu aprendo, né? É, eu acho que entre 2015 e que eu comecei a conviver com o Tori e Kate e 2022, eu sou outra pessoa nossa, por várias circunstâncias, mas eu claro. acho que a partir dessa relação eu aprendi muita coisa. Mudou a minha visão de mundo, mudou a forma como eu trabalho, mudou as coisas que eu estudo. Então, são muitas coisas que podem se transformar a partir dessa relação. Ao fim e ao cabo, que os animais, talvez pet nem seja o nome adequado, porque a gente divide a nossa vida com eles. A gente Uhum, compartilha a nossa vida com eles. E numa relação parental, que é entre pai e filho, o pai é aquele que cuida. E ele tem essa sim. função de cuidar. E o filho é aquele que vai receber os cuidados. Quando se trata, quando esse que está sendo cuidado é um animal de outra espécie, a gente vê que acontece uma coisa que às vezes é inversa, que é assim, nós às vezes somos cuidados emocionalmente pelos animais. Então, você teve um dia ruim e você chegou em casa, teu gatinho, teu cachorro veio te Ah, receber. sem dúvida. Então, tem essa troca que numa relação parental não necessariamente vai acontecer. Porque aqueles que são pequenos, aqueles que são os filhos, é quem vão receber o cuidado. Na relação com o animal tem essa via de mão dupla, né? Hum, É, eu percebo assim, ó, que no Brasil, quando a gente diz às vezes mãe de pet ou pai de pet, me dá às vezes a impressão que a gente está querendo validar esse vínculo. Que quando eu digo que eu assumo que eu sou mãe do meu cachorro, etc e tal, eu estou considerando que esse vínculo existe. uhum, E que não necessariamente seja só uma relação que tenha essa dimensão do cuidar. Eu tenho essa impressão. Mas, para quem se sente mãe e pai de pet, pode fazer uma reflexão, né? Puxa, será que eu uhum. posso explorar outras dimensões dessa relação? Será que eu tô muito focada nessa dimensão que é a parental, que é a de cuidar, etc e tal? Que outras dimensões eu posso explorar? Como uma atividade de reflexão e autoconhecimento. É interessante que É, eu lembrei de um estudo lá, que eu até te compartilhei com você lá da Galileu, da revista, né? Que teve a pesquisa lá nos Estados Unidos, da Universidade Duke, entre outras. E eles fizeram um estudo com cães e com humanos, onde eles deixaram eles 30 minutos com esses cães. E depois eles fizeram os exames de sangue, né? E teve vários hormônios, ocitocina, dopamina, enfim. Mas teve prolactina que me chamou a atenção, que é o uhum, hormônio de produção de leite. Né? Então a gente fala assim, nossa, tem um hormônio de produção de, né, de leite, crescimento das mamas, enfim. Isso parece que meio que reforça mais ainda essa coisa do ser mãe, né? Do ser pai do pet, uhum. né? E de que talvez assim, ou de estar focado nessa dimensão, porque é aquilo que talvez hoje seja socialmente aceito.
é como se precisasse receber esse título para ter o seu vínculo validado, né? Para ter uma É. permissão para amar o seu animal. E é Ou óbvio mesmo para que assumir que não quer ter filhos humanos, né? Não, é, não vou ter filhos humanos, então eu vou é, ter é, filhos pets. então, assim, ao fim e ao cabo, respondi, mas não respondi, porque essa pergunta é muito complexa. Eu acho que cabe a cada um fazer essa análise do para que convive com um animal de outra espécie, que outras dimensões pode explorar, enfim, cada um, né, ou fazer sua terapia, ou qualquer coisa Eu nesse acho que sentido. dois pontos importantes que eu acho que, na verdade, você falou todos são importantes, mas que me chama bastante atenção para as pessoas refletirem o quanto que essa relação é só para mim, né? É só o sentimento onde eu tô querendo preencher um vazio, onde eu tô com alguma falta ou com alguma questão que eu preciso solucionar e esse animal tá ali preenchendo só isso e não tá tendo uma troca, né? Não tá tendo um retorno. E a outra é o que que essa relação, que seja pai, de pet ou não, né? Prejudica o animal em termos de humanização, daí, né? O quanto que isso faz com que eu esqueça de que ele é um cachorro e de que ele tem necessidades que são específicas da espécie, né? Uhum, sim, esse ser mãe e pai de pet implica, por exemplo, em colocar um animal que tem condições de andar, que precisa farejar e Uhum, etc e tal, em um carrinho de bebê. E diferente, por exemplo, daquele animal que tem uma questão ortopédica ou que está com uma doença perfeito. degenerativa ou muito idoso, que aí sim eu estou proporcionando bem-estar Uhum. se eu coloco nesse carrinho, né? É, ou se eu tenho muita necessidade de pôr uma roupinha, ainda que esteja um dia muito quente, né? Uhum. Ou mesmo não deixa ele andar na grama, porque ele não vai sujar a pata, né? Coisas assim também acontecem. Isso precisa ser investigado e talvez essa reflexão seja até mais importante do que o nome que você vai dar para essa relação. Uhum. Porque a verdade é essa, não existe um nome para essa relação. Ela é diferente da que a Uhum. gente constrói com os outros humanos, né? Mas assim, de novo, conhecer quais são as necessidades do animal, enquanto espécie e enquanto indivíduos também. Eu não posso querer ter Sim, um cachorro se eu não lido bem com a questão de sujar pata, porque esse animal precisa ter acesso àquilo que é da natureza dele. Todas as vezes que um ser é impedido de manifestar a sua natureza, vai ter um problema. perfeitamente. Todas Sempre, as né? vezes. Todas as Sempre. vezes, né? E aí é É, até bom lembrar, né? Que comportamento natural, gente? Cachorro precisa roer, cachorro precisa correr, precisa forragear, que a gente chama que é o olfato, treinar o olfato, buscar por alimento. Que era o que ele fazia na natureza. Os ancestrais faziam esse tipo de coisa, né? Cavar é um comportamento natural. Tem vários comportamentos que são importantes, né? É a mesma coisa que você falou sobre o cuidar, né? Eu elimino isso da minha vida. Como é que eu fico, né? Vamos pensar no cachorro pela perspectiva dele, né? Eu elimino ele roer, ou seja, eu impeço ele de ter acesso. As pessoas reclamam muito, né? Um dos problemas de comportamento que eu cuido bastante tá roendo móvel, cadeira. Gente, ele vai continuar roendo se a gente não der a coisa certa para ele roer, porque ele rói, ele precisa, ele tem uma necessidade, né? Os cães faziam isso na natureza, né? Os cães soltos, né? Livres, precisavam, eles roiam ossos, eles limpavam, faziam higiene bucal a partir disso, né? Além de cálcio, enfim, várias coisas, trabalho da mandíbula, enfim. Existe uma questão espécie aí que vem dos ancestrais e que eles precisam, e que eles se mantiveram, né? Então, são coisas que a gente precisa ter atenção aí nesses comportamentos que precisam realmente ser uhum, estimulados. uhum. Da forma certa, mas precisam, né? Então eu acho que ter uma relação saudável, ter uma relação sana, passa por essa questão de ter autoconhecimento, e passa também por conhecer a outra espécie, o que que a outra espécie precisa, quais são as necessidades desse Hum. animal. Porque, Olha, porque senão eu posso ter meu animal num presídio. Ah, é um presídio de ouro, mas ainda assim é um presídio. uhum, sim, sim. Tem uma pergunta aqui para Hum. você, ó, vamos lá. Doutora, é normal se sentir sobrecarregada quando cuidamos em tempo integral de um pet como se filho fosse?
Tenho um Beagle ficando idoso, 10 anos, que está começando a exigir bastante. É, é natural que você tem algum outro ser vivo ali que na sua idade evolutiva, que no curso normal da vida e da natureza e da progressão da vida, vai envelhecer e vai ter características, coisas, questões que são daquele período e que talvez vão exigir mais. E aí sim você vai ficar exausta. E aí, às vezes, precisa cuidar dessa exaustão para que ela não se cronifique, né? Que implica em ter rede de apoio, que implica em avaliar a situação, o que é que pode ser feito, qual é o prognóstico veterinário, quais são os membros da família que podem se envolver. Muitas vezes, quando o nosso animal começa a dar sinais de envelhecimento ou de adoecimento, tem uma coisa que se chama luto antecipatório. Então a gente já começa a ter um processo de luto desencadeado, ainda que esse animal não tenha partido. Uhum, Então tem uma série de fatores e isso não necessariamente tem a ver com você se sentir mãe dele ou não, né? Acho que sim, essa parte da pergunta é a menos importante. sim, sim. Não tem relação com isso, tem relação o vínculo que você tem com ele. Óbvio que você quer cuidar dele, que você não quer que ele adoeça, que ele um dia parta, porque você tem um vínculo com ele, né? E aí eu quero aproveitar e falar uma coisa que é assim, ó, a gente precisa normalizar a dependência que nós temos uns dos outros. A vida inteira a gente escuta de que, ai, que a gente não tem que a gente tem que aprender a lidar com rejeição, que a gente tem que ser independente, mas não é assim que o ser humano se desenvolve. É, é da nossa natureza que a gente dependa dos outros quando a gente nasce para sobreviver e que a gente precise construir vínculos e que a gente precise ter a segurança de que a gente é amado, que a gente é aceito para poder se desenvolver. Isso é o que vai garantir a nossa saúde mental ao longo de toda a nossa vida, não só na Uhum, infância. No período da infância está ligado ao nosso desenvolvimento, mas a gente necessita disso ao longo da vida. Se sentir amado, se sentir aceito. Se as nossas relações entre nós humanos não são boas, porque a gente tem uma série de problemas, e a gente encontra em algum momento da nossa vida um animal que dá essa certeza de ser amado, a gente vai experimentar uma relação segura pela primeira vez na vida. Alguns, né? olha só. E Uhum. aí é óbvio que isso vai ser muito forte, isso vai ser muito intenso, e sim, incorre o risco de ter uma hipervinculação que não vai ser positiva para as partes, né? Então, É como e- todo excesso, né? Tudo em excesso é ruim. então, sim, a gente precisa cuidar dessas coisas todas para poder também garantir para o nosso animal que ele vá ter uma vida saudável, né? Então, todas as vezes que existe uma possibilidade ou uma ameaça de um rompimento de um vínculo, seja pela morte, seja por um acidente em um passeio, é, isso vai desencadear na gente uma série de emoções, né? E que quando são assim crônicas, intensas, constantes, sim, leva a gente à exaustão. A gente adoece. Com certeza, né? Com certeza. É, teve uma amiga que perdeu, teve um cachorrinho que se perdeu. Nossa, assim, foi. Ela não dormia às noites, perto da época de Natal. E aí, fazendo buscas, no final, graças a Deus, eles encontraram o cachorro. Mas assim, o período foi assim, ficaram acabados tentando localizar o cachorro, porque realmente é um animal muito amado pela família, enfim. E se soltou da coleira, assim, foi uma coisa muito. Foram dias, ele, assim, graças a Deus ele foi encontrado, mas foram dias, né? E você realmente vê que as pessoas têm, e nós temos, não, eu sou louca pela paçoca, né? A gente tem o nosso vínculo forte com esses animais. Eu acho que a questão que você falou que é importante é o autoconhecimento mesmo, né? A gente entender esse sentimento e ter essa consciência, né? O que que é saudável e o que que não é saudável. Muitas vezes a gente não tem essa consciência, né? Do quão saudável isso é pra gente e pra eles também, né? Uhum, Que é o uhum, hipervínculo que você falou, por exemplo. Eu já tive casos das pessoas que não conseguiam fazer nada, né? Sair de casa, nada, não ter uma vida social, porque eu não podia ser porque o cachorro não ficava bem, ou porque ela não queria se desvincular ali do cachorro por
uma hora que fosse, sabe? Então, começa a ser Uhum. problemas que geram outros transtornos na vida da pessoa, né? Uhum, uhum. Na vida de ambos, na verdade, né? Sim, com certeza. Na vida de ambos, né? Então, assim, tem a ver também, às vezes, com a história familiar. Eu escuto muito relatos, por exemplo, de pessoas que tiveram, que queriam muito, por exemplo, pessoas que foram crianças na década de 80, quando os animais no Brasil comumente ficavam no quintal, né? Que queriam que o animal viesse para casa, para dentro da casa, e o pai e a mãe não deixavam, né? E aí, quando tem o seu próprio animal, querem de alguma forma compensar a entrada desse animal na casa, ou então de ficar excessivamente limpo, porque naquele lá da sua infância ele não podia entrar porque ficava só no quintal e é sujo. Então, Uhum. tem uma série de questões que não ficam isoladas, né? E que interferem na relação que a gente tem com os animais. Então, a coisa é muito mais complexa do que parece, né? Nossa, com certeza, né? Com certeza. A gente como único, né? Falando só do humano, já é complexo quando você faz essa conexão com a outra espécie, então, né? Tem É, duas questões, várias, na verdade, várias variáveis aí é, para ser analisado, né? e até assim, vamos supor que tá tudo bem, que tá tudo certo, que a pessoa tem um entendimento sobre as necessidades do animal e que não exista nenhuma compensação de vínculo e que esteja tudo certo. E acontece alguma coisa ruim na família que desestabilize a família, sei lá, um divórcio, um falecimento, uma Uhum. perda de um emprego. Isso não quer dizer também que essas emoções, nós vamos expor os animais a essas nossas emoções. Isso tem que estar Então, muito claro, porque não tem como você eximir isso, né? Ele tá naquele é, ambiente, né? E você é, não tem como mascarar isso, né? e aí, assim, a importância da gente ter uma, digamos assim, educação emocional e a gente aprender a regular as nossas emoções para não entrar num processo crônico de exaustão, porque isso também impacta os animais, né? Tem Uhum. uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos que fala que longos períodos de estresse que fazem com que a gente tenha o nível de cortisol, que é o hormônio do estresse, Uhum. elevado, eleva no dos animais também, no dos cães. Infelizmente, tem muito mais pesquisa com cães do que com gatos. Então, os gateiros que me perdoem, não é que eu tenha algum tipo de É, preferência, mas é porque a quantidade não, mas é maior. cães tem muita coisa, é verdade, é verdade. Olha, tem mais uma, a gente vai fazer mais essa pergunta pra gente ir fechando, né? Que a gente tá quase dando uma hora aqui, pra você também poder descansar, né? O pessoal Direito Pet Medvet tá perguntando: a doutora acredita na sobrecarga dos animais de companhia e de apoio emocional, ensejando a necessidade de acompanhamento psicológico também para o animal? Hum, a pergunta é se pode existir uma Um sobrecarga no apanho animal. no animal e se teria um acompanhamento psicológico para o animal. Pode existir uma sobrecarga, qualquer que seja a característica dessa relação, sendo de apoio ou Uhum, não, né? Não é uhum, por ele ser de apoio emocional que talvez necessariamente implique em ter essa sobrecarga. Uma relação normal, natural, que não uhum. típica, que não seja com essa característica, com essa função, pode ter essa sobrecarga. E acho que o acompanhamento para o animal seria veterinário e com o profissional da É educação. isso que eu ia falar. Eu sou a psicóloga É, do cachorro, que na verdade aí o que acontece, né? Como o cachorro ele não expressa a linguagem como nós, né? Ele não fala. Então a gente, enquanto especialista em comportamento, a gente analisa faz a leitura corporal desse animal. E em coadjuvante, em paralelo, a gente tem o apoio do veterinário comportamentalista, que é uma pessoa que apoia a gente em casos de necessidade de coadjuvantes, né, de medicação, coisas desse tipo, onde seja feita uma análise, um diagnóstico. Então, existe o comportamento, né, a parte comportamentalista e o veterinário comportamentalista também, né? muitos, E a muitos gente percebe... casos. Pode falar. Muitos casos, às vezes, de problema comportamental do animal, talvez precise medicação, então, Isso, a gente tem ansiedade, estresse, casos de reatividade, onde a gente acaba tendo o apoio aí do veterinário para fazer essa análise e a gente trabalhar junto. Porque tem casos, por exemplo, que eu não consigo fazer um trabalho de educação com ele sem que ele tenha feito previamente esse equilíbrio, né? Para que ele possa, porque é aquela coisa que eu falo muito para os alunos que imagina, você estudou, 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 você sabe tudo.
chega na hora da prova, dá aquele branco. Por quê? Porque se ficou ansioso, estressado, o cachorro é a mesma coisa, né? Ele é ansioso, estressado, ele não vai aprender e ele não vai executar. Então, assim, precisa entender exatamente o que está acontecendo, né? Que sobrecarga é essa, no caso da pergunta, se isso é uma coisa de comportamento, se isso é uma questão de um balanço hormonal também, que pode ser, então o veterinário ajuda a gente nesse. Ou até os dois, né? Porque muitas vezes você não Sim, sabe se foi a questão do comportamento que desencadeou uma questão fisiológica, né? Se ele foi a exato. causa ou a consequência, Se né? torna um ciclo, exatamente, exatamente. Exatamente. Então, eu adoraria atender no consultório os cães, mas não, atendo os tutores. Então, não tem acompanhamento psicológico para animal. Não, você atende os tutores e aí eu fico com os cães. Isso. Sim. E assim, até por conta disso, é que eu cada vez mais acredito que para atender uma família multiespécie, não tem como você dar conta por um aspecto ou por outro, não é só um profissional ou outro que vai resolver. Precisa ser uma equipe Sim. multidisciplinar. Em todos os casos, não necessariamente, mas em alguns pode ser que seja muito útil e muito positivo também. Eu acredito muito nisso, acredito bastante, porque é um grupo de apoio, como você falou, a gente precisa ter as especialidades aí para poder analisar o caso, né? Dependendo do caso, Uhum. ajuda muito, né? Porque a gente não sabe tudo, né? E nem tem que saber tudo, né? A gente tem que ter as pessoas que conseguem apoiar aí nos Sim, diversos casos, sim, né? exatamente. Muito bom, Muito Ana. Mais alguma bem. coisa que você queira comentar? Eu queria te falar para você comentar com o pessoal que você vai ter o curso. Então você É pode verdade. falar do curso para as pessoas que tiverem interesse. Acho muito legal você fazer o Ah, seu posso final fazer e o fechamento. posso fazer um merchan? O merchan, isso, faça o seu merchan. A zoantropologia é a disciplina que estuda a relação dos seres humanos com animais de outras espécies. E eu estou fazendo uma formação aqui na Itália em zoantropologia. E aí a gente está fazendo a segunda turma do grupo de estudos em zoantropologia, com 3 encontros aos sábados de manhã, cada 15 dias. Então, quem quiser participar, tem lá no link da minha bio, tem como fazer a inscrição pelo Simpla. Pode ser profissional que atua na área pet, pode ser tutor que queira conhecer mais sobre a sua relação e o vínculo com o seu animal, pode ser só de curioso, pode ser quem Eu quiser perdi a fazer. primeira, mas eu não vou perder a segunda, gente. Eu quero Ai, tá muito bom. fazer. Que bom. Quero muito fazer. E para quem precisa, a gente, da parte de comportamento para o cachorro, tá tendo problemas aí, precisam ser resolvidos. Temos agora uma parceria forte aqui, que a gente consegue dar suporte para os dois. Só me acessar lá também, lá tem link na bio, pode me perguntar no direct. Eu faço tanto presencial quanto online, né? Presencial em Sorocaba, mas online em Brasil todo. Então, todo o apoio e suporte aí também para a gente cuidar dos bichinhos. No meu caso, é só cães mesmo, eu sou especialista na parte de cachorro. E aí eu acho muito legal a gente poder ter esse apoio, como a Ana comentou, a gente fazer um trabalho aí em conjunto para poder que essa relação, né? A relação da família seja equilibrada, né? Nem de um lado nem do outro. E às vezes a gente fala assim muito sobre a questão do bem-estar animal, né? E na verdade Uhum, talvez a gente devesse falar sobre o bem-estar da relação. Porque concordo. só o do animal não vai existir nunca se a outra Uhum, parte também não estiver bem. Então, acho que o trabalho do adestrador, do educador canino, além de ser um consultor de relação, ele é para garantir o bem-estar da relação. Porque se existir o sim, bem-estar da relação, existe o bem-estar de ambas as partes. sim, perfeito. Ana, vou fazer um print nosso, para postar lá para a gente agradecer quem estava aqui, sorrindo. Peraí, aí, foi. Muito bem. Muito Imagina. obrigada por ter aceitado o convite. A gente ainda vai fazer outras, né? Depois a gente vai combinar, vamos passar a agenda para o pessoal. Mas queria agradecer muito, foi muito bacana o nosso bate-papo de hoje. Imagina, foi um prazer. E agora eu fico bem elétrica, fico bem animada e vou dormir só bem tardão. Mas tá Meu tudo Deus. bem, tá tudo certo. Amanhã de manhã é o meu tempo livre, eu descanso. Não tem problema nenhum. Foi, Isso, foi um descanse. prazer. Obrigada, Ana. Tchau, tchau. Um beijo, Tchau, tchau, pessoal. Muito tchau. obrigada.